Olá! Vamos hoje viajar para a cidade francesa mais visitada depois de Paris? Vamos comigo para Nice, coração da Côte d'Azur, capital dos Alpes Marítimos. Nice é uma cidade incrível, uma cidade linda, que está situada em uma das regiões mais antigas ali do Mediterrâneo. Ali naquela região foi encontrado os fósseis do Homem de Cro-Magnon, né? um dos fósseis mais antigos encontrados na Europa. Porque ali no início, a gente vai ver nas imagens, tem um sítio arqueológico muito importante. Nice foi uma cidade que foi habitada então há milhares e milhares de anos. Ela tem um porto muito importante que trouxe muito desenvolvimento para a cidade, um porto num lugar estratégico. E ela então foi uma cidade sempre muito cobiçada. Foi palco de muitas guerras, lutas, né? A cidade foi destruída e reconstruída várias vezes e já teve o famoso cerco de Nice há séculos atrás, teve fome, peste. Quem vê hoje a cidade não imagina, né, que ela já teve esse passado tão conturbado. A cidade é linda, como toda a Côte d'Azur, cidades charmosas, cheias de lugares interessantes para ver. E também eu descobri, que eu não sabia, que Nice nasceu o Garibaldi, né? O Garibaldi, o famoso Garibaldi, o herói de 2000, aqui da nossa guerra dos farrapos aqui no Brasil, e que também fez a unificação da Itália, que a gente pensa que é italiano, mas na verdade ele nasceu em Nice, porque Nice, na verdade, na antiguidade, ela era italiana, já pertenceu a Gênova, ao reino de Savoy. Então, na verdade, esse sul da França, nesse lugar, antigamente era o mesmo lugar, né? Se confundiam, era a mesma região. Nice, pela sua luminosidade incrível, né? Pela suavidade da luz, atraiu também muitos pintores, como toda essa região aí do Mediterrâneo. Chagall, Matisse moravam em Nice. E, infelizmente, esse ano, Nice foi palco de uma grande tragédia. Né? Um francês de origem tunisiana, no dia 14 de julho, 14 de juillet, um dos mais famosos feriados da França, a queda da Bastilha, ele invadiu, né, a Promenade des Anglais, uma das avenidas principais da cidade, e com um caminhão, e matou 85 pessoas e feriu mais 300. Isso uma coisa horrível, né, esse atentado terrorista, mas também muito impressionante porque aconteceu na Promenade des Anglais, que é uma das avenidas principais, né, da cidade, emblemática de Nice, sem dúvida nenhuma, a avenida mais conhecida da Côte d'Azur, e que tem esse nome porque os ingleses também sempre foram atraídos, né, por esse clima de Nice, e os ricos aristocratas ingleses foram morar em Nice, foram na verdade os primeiros a descobrir Nice e construíram essa avenida. Mas os franceses, eles são mestres em superação, né? E eles querem mostrar pra gente que dão a volta por cima e já superaram. E Nice continua lá linda, charmosa, cheia de turistas. Vamos ver as imagens, Fernanda. Vamos entrando então na marina de Nice e a gente se depara com esse incrível veleiro, essa maravilha náutica. A entrada do porto de Nice sempre movimentada, com barcos de todos os tipos, e esse lindíssimo barco, uma maravilha náutica, um clássico de madeira, feito provavelmente há uns 100 anos atrás. Esse é um barco da classe J, ele foi construído certamente por algum milionário para correr essa regata da classe J, uma regata famosa que tem aí nessa parte do Mediterrâneo. O porto de Nice, então, era conhecido antigamente como Olympia Port. Esse era o nome de uma fonte de água que havia aí, onde o porto começou a ser construído no ano de 1745. Esse é o principal ancoradouro de Nice. Foi o primeiro porto de cimento manufaturado da França. E ele, atualmente, ainda tem alguma atividade pesqueira, mas é muito pouca. Cerca apenas assim, de uns 10 barcos de pesca que saem por aí. É pouco considerado com o tamanho do porto. Sendo aí esse local o ponto continental da França mais perto da Córcega, daí também saem inúmeros ferries para a Córcega. Esses aí são os pontus
quer dizer pontudos, né? São os barcos característicos dessa região aí do Var, dos Alpes da Provence. A importância marítima de Nice foi grande e foi crescendo cada vez mais, que eles foram capazes até de enfrentar piratas bárbaros aí nesse porto. Eles tinham também grandes fortalezas e as estradas também cada vez foram melhorando. No ano de 1543, Barbarossa ele fez 2.500 cativos aí nesse porto, né, no famoso cerco de Nice. E em 1600, o Duque de Guise ele proclamou livre comércio, abrindo o porto então para todo mundo. E a gente cada vez se surpreende mais com esses barcos, né, lindíssimos, esses barcos clássicos. A gente vê ali um barco antigo convivendo com um barco super moderno, como é a cidade em si. A cidade de Nice, então, ela se anexou à França no ano de 1860. E essa aí é a Praça Garibaldi, né? O Garibaldi nasceu em Nice em 1807, o herói dos dois mundos, né? Essa praça foi construída no final do século XVIII, quando passa essa linha de trem aí, era antigamente um lago, e esse local aí era a porta de entrada da cidade. O Museu de Arte Moderna, bem aí na Praça Garibaldi, no centro da cidade. Esse museu a gente pode ver aí as obras então do Chagall, Matisse, todos esses pintores que moravam aí. E em 1870, né, esse lugar aí já tinha um grande movimento. Nice é a capital do departamento dos Alpes Marítimos, né? Essa aí, por exemplo, é uma loja muito interessante só de sal. Aí o comércio aí é muito incrementado, principalmente pelo turismo. E Nice é a quinta maior população da França. Ela tem aproximadamente 1 milhão de habitantes na sua área urbana. Ela é a segunda maior cidade do Mediterrâneo, depois de Marseille, e é conhecida também como La Belle Nice. Turistas de todas as partes do mundo, da Europa, muitos russos atualmente fazendo turismo na Europa e no mundo inteiro. E Nice, ela pertenceu muitos anos ao reino de Savoy, ali perto, na Itália, e a gente pode ver isso um pouco na arquitetura, né? Parece um pouco com essas cidadezinhas italianas também. E aí a gente já está na Praça Masséna. A Praça Masséna é a praça principal da cidade, né? Esse aí é o lugar... a chamada zona pietone, né? A zona de pedestres. Ela é assim, um lugar cheio de fontes de água e de esculturas. Ali tem uma grande concentração, né, de lojas, restaurantes. É uma zona muito bonita, arquitetura também linda, variada, né, de uma arquitetura que vem se acumulando de séculos com características diferentes. E logo ali tem a rua principal do comércio e tem agora essas novas esculturas, né, que são as esculturas que ficam iluminadas à noite. É muito lindo, bonito, poético. Essas esculturas que ficam aí no topo desses postes, essas figuras, elas foram feitas pelo artista Joan Plançat, que é um espanhol especializado em arte e monumentos. São 7 dessas figuras, parecem Budas, outros dizem que parecem homens rezando, mas na verdade o nome delas é Conversação entre as Nações. Elas representam as várias nacionalidades do mundo integradas ali. Andando aí por essa região, então o turista vai encontrar uma fina seleção de restaurantes especializados em vários tipos de comida, né? Comida niçoise, francesa, japonesa, chinesa, italiana, né? Os cafés, as padarias famosas francesas, pequenos shoppings, sempre com essa arquitetura italiana predominando. O italiano já foi a língua oficial, inclusive, de Nice, né? O rei Emanuel
em 1561, ele aboliu o latino e estabeleceu o italiano. Essa é a Promenade dos Ingleses, famosa, a mais famosa avenida de Nice, beirando, né, toda essa praia. Essa avenida ela é feita de 25 praias. Aí tem essa exposição de camisas de time de futebol, estava tendo um jogo importante, mas provavelmente hoje em dia aí estariam as flores para as vítimas do atentado do 14 de juillet. Subindo aí é o sítio arqueológico de Nice. Né? Lá em cima fica um famoso sítio arqueológico que demonstrou, né, nos informou que existe vida humana aí em Nice desde 400 mil anos atrás. Né? Eles foram um dos primeiros lugares aí também a usar o fogo, né? Tem muitos vestígios aí dessa vida antiga. O porto, ele é muito grande, né? Tem todas embarcações ali, e para dar a volta no porto demora muito tempo. Então tem esse barquinho aí que a prefeitura coloca, é de graça, né? A gente não paga nada e atravessa mais rápido ali o porto. Né? Em poucos minutos a gente chega na área central do porto, no caso ali onde o nosso veleiro Bikini está ancorado ali na frente, e onde também é a parte principal do porto, porque é onde saem os ferries boat para Córcega, né? Que está bem ali perto. Esse é o ponto continental, como eu disse, mais perto da ilha da Córcega. Então esse barquinho é muito usado, né, por turistas, por pessoas que vão pegar o barco para Córcega, usam esse barquinho aí para atravessar. E a gente continua então vendo aí mais imagens desse grande porto, né, importante porto aí da cidade de Nice. Ele é todo bem seguro, né, com os portões ali fechados, que a gente que está nos veleiros recebe para poder entrar. Tem uma senha, né? É tudo bem controlado, muito boa infraestrutura no porto. A gente tem água corrente, luz elétrica e eu diria assim, um preço razoável. Esses barcos, né, os pontis, é lindo porque eles fazem uma procissão nas festas religiosas. Então esses barcos todos saem em procissão. Vocês veem como eles são bem cuidados, as pinturas lindas, as pessoas cuidam deles muito bem. Eles recebem incentivos para isso, inclusive tem concurso de pinturas. E esse aí é um outro ponto que eu acho muito interessante de Nice, que isso é do outro lado da Avenida Promenade dos Ingleses, que é na borda, que tem esse restaurante em cima dessa pedra, que eu acho lindíssimo, né? Eles têm essa capacidade de aproveitar muito bem a natureza, de viver muito bem harmoniosamente com a natureza. E Nice é uma cidade, um exemplo disso, onde convive muito bem a parte antiga com a parte moderna da cidade. E a gente então vai saindo, depois de uma temporada no porto, a gente quer conhecer os outros lugares lindíssimos aí da Côte d'Azur. Vamos saindo então desse belo porto de Nice. Esse aí é a Vieille Nice, né? A velha Nice. Inclusive Napoleão Bonaparte morou aí na velha Nice. E a gente vai seguindo então, velejando, né? Que é um sonho pra gente, um sonho que se tornou realidade graças ao barco, ao veleiro Felices Bikini, que nos permite, né, ir a chegar a esses lugares incríveis. O barco é como se fosse extensão do nosso corpo, né? Ele que possibilita o nosso sonho se tornar realidade. Viver a bordo de um veleiro é uma forma sustentável de viajar, né? Total autonomia. Você pode ficar, né? A gente saindo assim do porto se abastece de comida, óleo no caso, porque a gente é um veleiro, mas também usa muito o motor, se abastece de comida e na verdade a gente pode ficar dias, até meses, sem voltar em terra novamente. Isso é que é uma das grandes vantagens de se viajar no veleiro. E outra que eu acho muito bacana também é que você chega nas cidades por um ângulo, né, completamente diferente. Você chega por terra, você tem uma visão da cidade diferente. Muitas dessas cidades que a gente vê lá ao fundo do Mediterrâneo, elas foram construídas justamente para o mar, de frente para o mar. Elas são mais belas vistas do mar. Isso porque a gente sabe que na antiguidade, né, não havia
estradas, não havia aeroportos, toda a ligação do mundo se fazia então pelo mar, né? Como a gente diz, o mar separa as pessoas, mas também é a ligação de todas as pessoas. E fora todos os grandes navegadores, né, que nos inspiraram e que fizeram tanto pelo desenvolvimento aqui do nosso planeta. E viajar pelo Mediterrâneo, né, esse mar tão antigo e tão cheio de histórias, é ter, na verdade, uma aula de história da civilização ocidental, que, na verdade, é a nossa história, né? A nossa história aqui do Brasil é essa mesma história. E esse mar incrível, o mar Mediterrâneo, mar que já foi campo de batalhas, de guerras sangrentas, né? Tantas lutas, tantos cercos, fome, peste. Quem vê hoje em dia essas cidades charmosas e lindas do Mediterrâneo não imagina, né, tudo que aconteceu já no passado. E aí a gente vai seguindo, ali na frente a gente já tem o continente, esses famosos edifícios, prédios construídos ali nessa costa, e a vida no barco é uma vida comum, né? A gente lê muito porque não tem muita energia para ver televisão, a gente lê muito, faz a navegação aí na mesa de navegação, o capitão fazendo a navegação, e vamos seguindo em busca de mais aventuras a bordo do veleiro biquíni. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de Nice e não perca os próximos programas, que eu tenho muito lugar bacana dessa região aí do Mediterrâneo para mostrar para vocês. Um beijo bem grande e até a próxima semana. Tchau!